paz, gente. Gente, separei algumas coisas aqui. E faz um tempo daqui. Não que a gente deixe de pregar daí de baixo, né? Ou deixe de pregar no dia a dia. Mas faz um tempo que daqui de cima. Dá uma tremedeira santa, né? Aqui. Você pega esse microfone aqui, fica bem diferente as coisas, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a introdução à comunhão. Acho que daqui todo mundo me conhece, então não tem muitas apresentações, né? Denis, filho de Deus, esposo da Tairine, porque sou filho de Deus, perdoei meu pai e minha mãe terrenos, né? Pelas falhas e as coisas que acontecem no dia a dia e toda essa transformação. Aí, também músico, empresário e tudo mais. O currículo tá ficando bom, né? Entusiasta de empresária, né? Não, aí não. Aí o que ela falou ali é dela. Gente, tenho deixado um tempo aqui, separado um tempo diariamente, inclusive eu tenho esse estudo aqui já há um tempo, e a minha esposa perguntou, onde é que você arrumou tempo para escrever essas coisas? Eu falei, cara, eu fui pegando de todos os dias um pouquinho, uma horinha, um almoço, um não sei o quê, e fui colando aqui. E quando você vai falar sobre alguma coisa, parece que tudo converge para aquilo, né? O seu olho vai chamando para aquilo, tudo que você vai ouvindo tem a ver com aquilo. Então, a primeira coisa que eu fui procurar, né? Poxa, o que significa a comunhão, né? Que agora eu tenho visto que virou a tendência aqui, né? Todo mundo fala, vamos ver lá o que o Aurélio diz. A comunhão, em termos gerais, significa participação conjunta, união, o estado de harmonia e concordância entre pessoas. E dentro de um contexto religioso, principalmente no catolicismo, se refere ao receber a Eucaristia, né? A parte ali do corpo, do sangue de Cristo, da ceia, durante a missa. Na Bíblia, a gente ouve bastante falar sobre comunhão, e são 3 termos usados, e ninguém vale rir aqui do meu grego e hebraico aqui, tá? Koinonia, a gente sempre ouve falar. É do grego, fala sobre comunhão, sobre parceria, participação. E achad, é do hebraico, é sobre estar junto, sobre em união e harmonia também. E berit, que eu acredito que seja isso, é do hebraico, acho que foi o que é mais profundo, assim, ainda que a pronúncia esteja errada, é o que fala sobre aliança, sobre pacto, e tem mais a ver com a comunhão com Deus. Esse aqui me pegou bastante, B-E-R-I-T-H, se eu pronunciei errado, eu acredito que é isso. E fala mais sobre aliança, sobre a comunhão nesse sentido de aliança, de um pacto mesmo. Tá? E para não ficar só no que eu digo aqui, eu separei um texto só para a gente fazer aqui a introdução, depois eu oro aqui pela minha tremedeira e a gente continua. Tá? Tá em João 17, 17 e 21. Tá? E aí, depois, no contexto todo, eu vou citando algumas passagens aqui, porque dentro da introdução eu vou abordar um pouquinho de cada uma das vertentes. Aqui não é muito uma pregação, é mais um estudo, então vamos ouvir com papel e caneta, vamos ouvir com smartphone. Eu falei 17, isso, 17 e 21. A minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos Pai, e como eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que todo mundo creia que tu me enviaste. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui.
que, como eu disse, essa santa tremedeira passe, ajusta a minha intrepidez, a minha timidez, coloca isso no lugar certo, o meu tom de voz, a minha comunicação, que nesse momento seja ativada, essa habilidade de ser um bom comunicador, para que nada daquilo que você quer comunicar hoje se perca. E tudo aquilo que passar, tudo aquilo que for excesso, que for a mais de mim, Senhor, que eu seja parado, tenha um alerta do Espírito Santo para que isso não seja dito. E para que a sua traga mais clareza e inunde essa igreja e o coração de cada um aqui. Que isso queime no coração de cada um, tanto quanto queima no meu. Amém. Amém. Alguém depois traz uma água para mim, por favor? Não, porque faz parte, a gente vai falando, vai secando aqui, vai. Obrigado, amor. Deus tem um chamado para a gente, a comunhão. E falando de um panorama bíblico de comunhão, comunhão é relacionamento, é estar, da maneira mais simples, é estar junto. Pode ser, a Tarine mandou uma aqui. Venha, obrigado. Eu vou tomar as duas. Acho que da maneira mais simples, é legal falar todos esses termos, é legal trazer toda essa clareza, mas que isso seja para limpar o caminho do entendimento de vocês. Então não adianta nada eu trazer um termo do grego, do hebraico, e não ficar entendido. Eu acho muito legal, eu gosto de estudar, eu gosto de fuçar ali as palavras para buscar o entendimento real. Até por isso que eu falei aqui que a última opção é a que me pegou mais. Porque aí essa palavra queria falar sobre um pacto, sobre uma aliança, e são palavras que me pegam mais por dentro. Mas, no todo, eu sempre gosto de falar simples, de uma maneira que todo mundo consiga entender, que seja fácil para o mais velho e para o mais novo. Comunhão é relacionamento. E Deus é um Deus que sempre quis se relacionar, desde o Éden, né? Éden fez Adão, fez Eva, e todo dia de tarde ele fazia questão de ir lá, se sentar com eles para ter comunhão, para ter relacionamento. Sabe lá o que eles falavam, mas acredito de coisas profundas, porque quando você tem intimidade, você vai aprendendo várias coisas. Quando eu falo da Tairine, ser minha esposa, hoje, acho que é a pessoa que tem mais intimidade comigo na vida, assim, de um todo, que é a pessoa que eu escolhi para compartilhar sorriso, para misturar lágrimas, é a pessoa que eu escolhi para construir comigo e para me ajudar a vencer, e às vezes para vencer situações que nem eu consigo vencer, que ela vence por mim. Aí eu sou tipo o cara que está jogando no banco ali, o time venceu, eu só comemoro. Legal, ela venceu por mim. E no todo, quando você está se relacionando, eu nem sei, nem era para ir para esse lado aqui, mas amém, vamos aqui. Quando você está se relacionando, você vai aprendendo e você vai compartilhando. E é a mesma coisa com Deus. Ele vai avisando coisas do futuro, assim como falou para... Deixa eu pegar aqui, que eu já ia pular uma aqui. Ele falou para Abraão também. Coisas do futuro, sobre o que ia acontecer, sobre como falar. Assim, quando via vir o dilúvio, ele falou, cara, vem cá, deixa eu te falar, prepara aqui um barco. Aí eu olhava assim, cara, mas não chove. Não, mas prepara aqui que vai vir uma coisa grande, você precisa de estar preparado para isso. Uma heresia minha particular sobre os 5 pães e 2 peixinhos. Eu tenho uma heresia particular de, por que sobrou tanta coisa? Cara, por que tanto peixe, tanto pão? Porque Jesus compartilhou algo íntimo dele. Ele compartilhou o milagre, ele orou, e ele deu na mão, e eu fiquei imaginando, se eu fosse o discípulo, para mim ia sobrar muito mais, porque você pega o pão, você rasga, primeiro que eu olhar, você fala, cara, não vai dar. E olhar a galera e falar, não vai dar. Aí você rasga um pedaço, entrega, aí você olha, está inteiro. Aí você olha a mão do outro, o outro já está comendo, mas está inteiro. Aí você rasga outro, rasga outro, rasga outro. Na minha heresia particular foi assim que sobrou tanto peixe e tanto pão. Quando você está em um relacionamento íntimo com Deus, com as pessoas, vem surgindo essas questões, as pessoas vão sabendo da tua essência. Eu vou
entendendo os seus trejeitos, vão entendendo o que você quer dizer e o que está acontecendo com você, mesmo sem você falar. Hoje é muito comum em casa, a Tairine já está pegando alguns, apesar dela não ter tanta habilidade, né? Devido ao TDAH e ao autismo, ela não tem tanta habilidade para entender, mas hoje ela já, putz, não está legal. Não sei o que foi, não sei o porquê, mas não está legal. Só de olhar. Eu sei que eu deixo, para quem é mais íntimo, é muito fácil de saber o que eu estou sentindo, como é que está. Quando tem comunhão, quando está junto, se olhar direito para mim, sabe que não está legal. Sabe que eu não gostei, que eu não concordei com alguma coisa. E é isso que vai gerando andar junto. Então, pensando, eu vou dando os exemplos da Bíblia e os exemplos da vida. Acho que dá para acompanhar, tá? Se não der, vocês levantam a mão aqui, mas eu falei de Éden, falei de Abraão, falei de Moisés, falei da minha vida e dei alguns exemplos. Falando do Novo Testamento, Jesus é o elo sobre esse relacionamento, sobre a nossa união com o Pai. Porque, falando de história bíblica, isso foi perdido, essa comunhão. Quando a gente fala de Éden, era uma comunhão tete a tete, olho no olho, de sentar todo final da tarde, eu acho que seria incrível. Né? Hoje a gente tem essa oportunidade de novo, mas eu acho que do jeito ali, pelo menos na nossa mente pós-Disney, é fantasioso. Né? Você acha que uma luz vem e aquele sonzinho de pé de... Aí vem tal, e vem um ser e senta do seu lado e fala do futuro e fala disso, daquilo. Na minha cabeça seria algo assim. Hoje a gente tem a oportunidade de fazer a mesma coisa de uma outra maneira. Tá? E como isso foi quebrado devido ao pecado, encerrou essa comunhão. Mas como a gente tem um Deus extremamente relacional, extremamente inserido no que é a comunhão, em transparecer a comunhão que ele já tinha na eternidade, na dança da Trindade, aquela comunhão é a mesma comunhão que ele quer ter com a gente, que ele quer expressar com a gente. Ele gerou esse plano e restaurou essa comunhão com Jesus, fazendo esse elo novamente. Aquilo que foi perdido pelo primeiro Adão foi restaurado pelo segundo Adão. E aí a gente fala sobre acesso a isso, acesso a Deus, acesso à comunhão em tudo quanto é lugar. Tem os dois vieses disso, né? Tem o viés que o véu foi rasgado e agora a gente tem acesso ao santo lugar que foi perdido, a esse lugar de comunhão, a esse lugar de relacionamento com Deus que foi perdido lá atrás. Agora, além desse acesso que a gente tem para lá, a presença de Deus também já está solta. Porque acontecia ali, no santíssimo lugar, né? No santo dos santos ali. No Santo dos Santos era o lugar da presença. Quando rasgou, aquilo saiu também. Agora está em todo lugar. Por isso tem algumas falas que pode parecer besteira, mas faz muito sentido para mim. Às vezes a gente vai abrir o culto e fala: gente, vamos entrar na presença do Senhor. Na minha opinião, tá? E óbvio, qualquer um que fala assim, isso passa na minha cabeça, eu já falo, oh, para com isso aí. Tá tudo bem, eu estou entendendo a linguagem que está sendo falada aqui, mas é só se concentrar, porque ele está em todos os momentos, inclusive nos momentos que a gente está pecando. A bola, ele está santo com a comunhão e está full time. Quando você toma banho, quando você peca, quando você acerta, quando você faz uma coisa super legal, uma coisa super errada, cara, ele está ali full time, o tempo inteiro. E isso é incrível quando você entende e desfruta disso. Quando você não separa dentro da sua cabeça esse momento, que eu acho que é uma das coisas que a gente mais tem falado. Cara, se você subir aqui, fazer uma pregação super eloquente e falar de vários... Não faz o menor sentido
aqui, não for para sua coisas erradas, para poder passar o momento do segredo, dele olhar e falar, cara, olha ali o que eu vou fazer. Ou se prepara que hoje eu vou fazer isso. Vou fazer aqui. Tem um acidente lá na frente, cara. E Deus faz isso também. Às vezes a gente não percebe. Isso e muito mais acontece na comunhão. Acho que alguns desses exemplos, e já entrando um pouquinho aqui na comunhão entre os irmãos, a gente sempre... Agora já tem um tempo que a gente não faz, porque o Felipe anda muito ocupado, mas a gente fazia algumas comunhões nas sextas-feiras, na casa do Felipe, sem script. Sem, poxa, vamos lá, vamos sentar, a gente come alguma coisa, ou enquanto pede a pizza, até a pizza chegar, a gente abre a Bíblia. Em comunhão lá, de teologia, e em algum momento a gente era intencional em falar da Bíblia, em falar de Deus, em falar... E às vezes não era nem abrir a Bíblia. Gente, domingo lá, o que você entendeu? O que você entendeu? O que você traz de novo? E vamos compartilhar, porque a comunhão em si é mais profunda só do que estar junto. É compartilhar. Compartilhar algo físico, de estar ali no mesmo ambiente, compartilhar o entendimento, compartilhar o coração, o sentimento, compartilhar as finanças. É profundo nesse sentido, assim. E nessas comunhões foi onde Deus me mostrou várias coisas, assim, enquanto elas estavam acontecendo, entendimentos, né? De olhar para aquilo e falar, cara, como essa casa aqui tem sido fértil. Nem sei se eles tinham essa noção. Assim, acho que tem que continuar gerando, precisa de continuar tendo mais disso. Mas, cara, eu ficava olhando ali, eu via muito na vida da Tayane, ela evoluindo, ela perguntando, ela se descobrindo algumas coisas de Deus, e a gente tendo a oportunidade de colocar um pouquinho de água na semente que já estava nascendo ali. E às vezes a coisa que é difícil de acontecer aqui. Na vida do Henrique e da Dai, e era um questionamento meu, assim, até por isso que eu não falei nada. Porque no começo eu questionava, assim, nossa, gente, o Henrique é pastor, mas eu nunca vejo o Henrique na igreja. O Henrique estava na correria lá dos iPhone, vende, vamos empreender, não sei o quê. E às vezes, eu já cheguei a questionar algumas vezes para o Moisés, cara, e o Henrique? Cadê o Henrique? E, cara, quando eu olhei ali, as coisas que estavam acontecendo, e sempre sobrava para o Henrique, que era o único pastor que estava lá. Aí, vamos falar de Deus? Vai lá, Henrique, fala aí. E aí eu vi, na vida do Henrique, naquele tempo ali, acredito que isso continua também, a exponencialidade do Espírito. Acredito que o tempo que foi perdido, mas exponencialidade é crescer fora do normal. Assim, do 1 vai para o 2, do 2 não vai para o 3, do 2 vai para o 4, que vai para o 8, vai para o 16, e só vai dobrando. E eu pude ver isso e admirar de longe, e Deus só falando, cara, tá vendo? Lembra daquela época que você perguntava, cadê? Relaxa. Olha aqui eu restaurando o tempo. Olha eu dobrando e multiplicando aquilo que Ele tem. E eu só tive a oportunidade de ver isso em comunhão. E aí isso sim, coisas que acontecem na comunhão dos irmãos. A gente trabalhou unidade, perdão, amor, serviço, edificação mútua. E talvez com mais profundidade eu fale com alguns irmãos sobre isso. A gente aprende a ter paciência, a gente aprende a... Está fugindo a palavra aqui. A gente aprende a se proteger contra a apostasia, contra a fraqueza na fé. Criou Adão, aí falou, cara, não é legal ele sozinho, então vamos criar a Eva. E aí quando ele mandava os discípulos em missão, ele mandava sempre de
frutos, né? Frutos que você só consegue desfrutar em comunhão. E aí o grande lance do fruto é que quando a gente frutifica, o fruto é a gente que produz, mas o fruto é para a vida. Se você está ali, eu estou me dedicando muito à palavra, à leitura, isso é válido, é uma outra parte que a gente vai falar também, e também não vou me aprofundar muito em muitas dessas partes, porque são as próximas ministrações, então não vou dar muito spoiler da ministração dos amiguinhos. Deixa os outros profetas da casa. Se você está ali em comunhão com Deus, que acho que a gente poderia dividir isso aqui em dois pilares centrais, tá? Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. A gente fala dos dois tipos de comunhão, vertical e horizontal. Coisas que eu enxerguei. Leva a ter a comunhão com o próximo, ela está errada, ela não é bíblica. Porque o fruto dessa comunhão só faz sentido, toda a teologia, todo o estudo, toda a intelectualidade só faz sentido se ela abrir o caminho do irmão ao invés de entulhar o caminho do irmão. Tá? Falar de coenonia, falar dessas palavras, só faz sentido se isso for abranger o seu conhecimento, se isso for te dar mais profundidade. Se o meu tempo de oração não me levar a revelar mais a Jesus para vocês, afiar vocês, independente do que seja, não faz o menor sentido. É só o meu ego falando mais alto. Para eu falar em línguas, para vir aqui e dar um show. Tá? Inclusive, eu tenho um conceito muito particular de que o sobre o outro. Aí acabou você na história. Aí, ame o outro, perdoe o outro, ensine o outro, frutifica para o outro desfrutar. Você frutifica, você trabalha, você produz e quem desfruta é o outro. Tá? Se você não concorda, ok, esse é o evangelho segundo o que eu entendo. E a recompensa já foi te dada desde a eternidade e ainda vai ser te dada. Às vezes essa complexidade de tempo é um pouco difícil, mas já aconteceu e vai acontecer de novo. Já aconteceu pelo sacrifício de Jesus, comunhão eterna. Para não ficar viajando aqui, vou voltar para o o amor. A referência é João 13, do 34 ao 35. Tá? O nosso maior testemunho de amor. Filipenses 2, uma só mentalidade, um só espírito. E aí, esse é bem fácil da gente enxergar no dia a dia, porque às vezes o ministro e o ministro de louvor, o ministro da palavra, às vezes não se conversa, é o mesmo tema. Ou o que você tem conversado durante a semana e
entre os irmãos é onde a gente exercita o perdão, tá? E, e aí eu comecei falando sobre perdão, né? Falando que sou o primeiro filho de Deus, depois o marido da Tairine, depois eu sou filho da minha mãe e do meu pai. E aí, por isso que eu falei que eu perdoei eles de várias coisas, porque também tem entendimentos desse sentido. E quanto mais comunhão eu tinha com os irmãos em uma certa época, e entendendo, a gente sendo bem intencional sobre estudos de perdão e tudo mais, foi o momento onde eu realmente perdoei e comuniquei que eu estava perdoando. Que eu chamei a minha mãe, eu tinha um grande bloqueio assim com a minha mãe de falar que amava, de abraçar, pelo histórico de vida, assim, poxa, minha mãe criou 3 filhos sozinha, então trabalhava muito, aí ficava muito distante, e eu tinha um bloqueio, assim, era difícil, assim, a gente se abraçava, tipo, só no Natal, assim, era uma vez no ano e, mano, tá tudo bem. E às vezes para ela nem tinha essa cabeça, e foi o momento onde eu fui mais confrontado em Deus, e aí, onde eu realmente, eu acho que ali foi onde eu entendi o que era paternidade, onde eu entendi, e foi estudando paternidade com os irmãos, tá? Esse é o link, porque eu estou falando disso e porque eu estou falando de perdão. Estudando paternidade, eu tive a compreensão que Deus é meu pai antes do meu pai terreno. Que Ele me desejou antes da minha mãe. A construção foi ali. Aí olha que viagem maluca. Meu pai, ao mesmo tempo que é meu pai, é meu irmão em Cristo. Como pai na terra, ele falhou. Feio. Como irmão em Cristo, ele merece o perdão. E ele merece ser resgatado. E aí isso foi tão louco para mim que eu liguei para ele. Liguei para o meu irmão mais velho, que tinha um número, e liguei para ele. Falei, cara, preciso de perdoar por tudo que aconteceu. E me perdoa também, porque eu não entendi. Quero te perdoar por tudo que eu acho que sofri. Recebeu, enquanto você trabalhava igual doida para sustentar tudo e um monte de coisa na cabeça. Porque você teve que dar aquilo que você não teve. Você teve que assumir um papel que não era seu. E eu quero te pedir perdão por todas. Porque eu também não entendi. E eu só cheguei nesse final porque aí está o perdão. E aí depois foi ficando fácil para mim. Que às vezes o meu nível de perdão às vezes escandaliza quem está do lado. De alguns aqui. Lá de novo. E para eu olhar e falar, mano, acho que agora vai ficar bem difícil de eu te dar várias outras chances, mas ainda assim eu te perdoo. Tá tudo bem. Trabalho não dá mais, mas, cara, outras coisas que você precisar perto de mim e ver isso no dia a dia, cara. A galera fica assim, você é doido. Mas porque eu entendi isso, e aí quem muito foi perdoado, muito perdoa. Então são coisas que a gente aprende na comunhão, que eu aprendi e que estou ensinando agora. Edificação mútua. 1 Tessalonicenses 5,11. Esse fala sobre nós sermos responsáveis uns pelos outros. E, cara, dentro da comunhão, dentro da intimidade, como isso é profundo. É você forçar o outro a dar certo. E assim, é engraçado que hoje eu trabalho em uma área que eu tenho 3, 4, 5 pessoas debaixo do meu guarda-chuva ali. Cara, quando a pessoa entrou ali, ela não tem opção. Ela vai dar certo, cara. Porque é minha responsabilidade. E aí um tema, um parênteses,
Então, é você se responsabilizar nesse nível de responsabilidade. Cara, o outro, é só se ele quiser muito dar errado. Tipo assim, eu tenho um limite também. Se o cara pedir demissão, acabou, né? Eu não tenho mais o acesso. Mas enquanto a pessoa estiver do teu lado, você se responsabilize. Explique 2, 3, 10, 500, 1000 vezes. Fazer essas coisas. Depois é super legal contar aqui em cima. A galera fica olhando, uau! Mas quando você está passando por esses processos, tipo, esse processo do perdão, isso era de perto. Você nunca isso é construído na comunhão com Deus. E aí, como é que eu tenho comunhão com Deus? No começo era aquele cenário Disney que pinta na minha cabeça, né? Do jardim, dos pássaros cantando, da luz descendo, do pad tocando, das vozes de anjo, tudo. E Deus desce e fala com você. Sim, tem pessoas que ouvem Deus assim, na voz audível, não é o meu caso. Gostaria de ouvir, mas nunca consegui ouvir. Mas tem outras maneiras da gente se conectar e da gente ter comunhão com Deus. Uma delas é a oração. E acho que falando de oração a gente com Deus, eu gosto desse conceito bem aberto. Mas é óbvio, a gente tem as referências de oração, Pai Nosso, e a referência que a gente tem aqui é Mateus 6, do 6 ao 13, falando de... E quando a gente fala de Pai Nosso, é bem profundo, bem profundo. Se você parar em cada uma daquelas partes ali e olhar, cara, o Pai é nosso, o pão é nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, cara, é um absurdo. Mas falando de oração, é falar com Deus, né? Um grande amigo meu, o Herbert, uma vez falou comigo sobre oração e nunca mais eu esqueci. Que eu ficava meio assim, cara, vai orar pelo outro, mas Deus não falou nada, eu vou orar pelo outro. Aí ele falou, cara, oração na palavra é falar. Se Deus não te falou nada, vira assim, cara, eu posso falar de você para Deus? Simples, é isso. Aí você chega e fala, olha, tem aqui o Fabrício, aqui igual eu, abençoa a vida dele. E vai falando das coisas que você acha ali, que você está olhando, que você está observando. Óbvio, o Espírito Santo vem guiando, vem te conduzindo com coisas que fazem muito sentido. Mas se Deus não tiver nada para falar específico, para revelar específico, que aí entra em outro tema também de revelações, de palavra de conhecimento e tudo mais. Mas se não tiver nada, cara, você só orou, você só abençoou, edificou. E falando com Deus, do que está acontecendo. E como eu falei que eu não acredito em vamos entrar na presença de Deus, isso também é full time, é o tempo todo. O tempo todo, com qualquer desafio, com coisas profundas espirituais ou coisas cotidianas. Tá? Separe um tempo de oração. Vai te deixar com uma comunhão mais saudável. Então, separe um tempo diário de oração. Poxa, tem que trabalhar, tem que sair, aí vai pegar um trânsito, aí você calcula um monte de coisa. Você faz isso no seu dia a dia. Separa um tempo para cada coisa. Tipo, como é que eu escrevi tudo isso aqui? Cara, eu separei um tempo das coisas que eu tinha que fazer. Cara, eu tenho, teoria, eu tenho uma hora de almoço, mas normalmente eu como e volto. Então, eu separava 20 minutos daqui, 10 minutos dali. Poxa, às vezes acordava mais cedo, não conseguia dormir. Aí, vamos aqui, vamos construindo.
Você consegue separar e você consegue programar. Então, faça a mesma coisa. Como o chamado de Deus, Deus ele está ansioso para se relacionar com você. Porque isso faz parte do caráter dele, isso é o plano dele. E aí só não rola porque você não quer, porque você não separa nem 10, 5, 15 minutinhos. E eu lembro de um testemunho de um amigo meu, Silvio, guitarrista, falou que tinha uma época da vida dele que ele estava tão ruim, que ele nem conseguia orar, nem ler, nem nada. E aí ele falou, cara, eu preciso de partir de algum lugar. E foi tão doido que ele falou que assim, várias vezes ele orava a Deus assim, Deus, hoje eu não estou afim de falar. Obrigado pelo dia de hoje. E dormia. No outro dia ele falava, cara, Deus, não estou com força ainda. E aí daqui a pouco ele começou, Deus, cara, hoje meu dia foi tão pesado. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, nem sei o que fazer, desculpa porque eu não estou te dando tempo suficiente. Aí daqui a pouco aquela coisa foi tomando uma proporção. Hoje eu não tenho nem afim. E nesse tempo de graça, isso funciona. Óbvio que assim, é um testemunho, é um jeito das coisas acontecerem. Eu acho incabível você falar que não tem tempo. Você está desorganizado no seu tempo. Tá? Se você pegar no seu aplicativo e ver o quanto tempo você passa nas redes sociais, quanto tempo você passa distraído com outras coisas, eu acredito que dá. Dá para organizar o seu tempo, gerenciar o seu tempo. Mas comece de algum lugar. Comece de algum lugar a falar com Deus. Mesmo que seja, não tenho o que dizer. Eu estou cansado. Porque isso pode te levando cada vez mais. Então, do louvor, a gente falou sobre isso, sobre tempo. Está escrito ali. 7. O tempo todo, ore e tire um período saudável de oração. Fale com ele o restante do dia, em todas as brechas que você tiver. Porque aí depois as orações rápidas só funcionam quando você tem esse lifestyle, esse estilo de vida. Sabe, você só vai falar, fechar o olho e falar, Deus, manda fogo do céu agora para eles verem que você é Deus mesmo. E vai acontecer se você estiver coberto de uma comunhão constante com Ele. Se você só fizer, nunca falou com Ele e falar isso, cara, se não tiver um propósito muito grande, não vai rolar. Você só vai passar vergonha. Mas, se você vem alimentando, sim. Esse segundo modo é você ler a Bíblia. Enquanto você vai lendo, ela vai lendo você de volta. Você vai se vendo. Tá? E se você está vendo o outro, falando. Você está lendo ali, você está lembrando da história triste do outro, fala, isso aqui é boa. Tá, cara, é só o seu ego falando. A maioria das vezes que eu li, ela me leu de volta e falou, cara, é você aqui, ajusta ali. E é um momento onde você ouve as histórias do que Deus fez. Cara, isso é absurdo. Onde você vai tirando as conclusões, onde você tem a oportunidade de unir os dois, de ir lendo e orando. Dependendo do teu nível de comunhão, você deixar um sonzinho de fundo ali, você lê, ora, dá uma chapada, volta, lê mais um pouco e fica nesse looping ali com Deus, porque você vai entendendo. Inclusive, assim, eu sou meio durão, eu sou meio na minha, mas todas as vezes que vocês me veem chorando, é porque eu entendi algo com muita profundidade. É o jeito que eu expresso. Eu não vou chorar porque eu estou emocionado, eu vou chorar porque eu entendi. Quando eu entendi, aí eu vou embora. Aí eu tenho uma expressão muito grande, assim. Fora isso, fleumático, né? Então, eu levo tudo aqui, né? Ah, tá ok, tô felizão, tô triste, tá tudo aqui no meio. Agora, quando eu tenho um entendimento profundo
daquilo que Deus quis dizer, aí, cara, eu vou embora. Aí isso me move em atitudes. Isso, cara, um testemunho bem prático disso tem a ver em como eu conheci a Tairine. Nesse meu momento mais pirado, assim, mais doido com Deus, na comunhão com os irmãos, na oração e tal com Deus, eu tive um outro entendimento. Estudando Jesus, caminho da cruz e tudo mais. Falei, cara, quem entende primeiro, perdoa primeiro. Essa é a lição de Jesus na caminhada da cruz ali. Aí a galera xingando ele, não, Deus, perdoa aí, esses caras nem sabem o que eles estão falando. Quem entende primeiro, perdoa primeiro. E aí, no meio dessa confusão, eu não sei como eu cheguei à conclusão que eu amo Jesus na vida do outro. Para ver como foi profundo. Eu amo Jesus, uau, e aí como é que eu faço isso? Eu amo Jesus na vida do outro. Nessa época, eu fui voluntário de Praça da Sé, fui voluntário em orfanato, dei aula de violão, 3, 4 horários na semana. Nessa mesma época, eu conheci a Tairine, ela falou que tinha dado o primeiro salário dela inteiro de oferta, porque era um propósito de dízimo e oferta, porque era o propósito dela, e eu falei, uau, ela amou tanto Jesus, eu vou ter que amar ela de volta, eu vou dar uma aula de graça para ela. Porque o entendimento foi esse. Esse entendimento e a tua comunhão com Deus, ele vai te levar à comunhão com os outros. Seguindo aqui. Fé e confiança. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé, acreditar. Acreditar como se, com a certeza que aquilo vai acontecer, ou com a certeza que aquilo já aconteceu. Saber que eu vou fazer só para cumprir o script, independente de qual for a situação. Arrependimento e confissão. 1 João 1,9. Quando a gente realmente, de fato, se arrepende e confessa aquilo, e é uma consequência dessa comunhão com Deus. Eu nunca conheci alguém, pelo menos, que de fato teve a comunhão com Deus, que de fato se entregou naquilo e assim não foi espremendo o pecado, assim, não foi, a vida não foi te apertando, Deus não foi colocando as pessoas para colocar para fora. Tinha um pastor meu que falava que era espremer o carnegão, assim, né? Era tipo um furunco, era tipo espremer um furunco. Cara, tá lá, tá interno, e aí vai apertando e espreme aquilo. Então a comunhão com Deus, ela vai te espremendo, ela vai te apertando. Quanto mais sinceridade, quanto mais com o coração você faz isso, mais Deus espreme aquilo que está ruim. E talvez o processo seja muito ruim, mas o final é bom. Esse mesmo pastor falava para mim que era muito bom o alívio pós-vômito. Eu achava muito estranho. Ele falou, cara, eu gosto, porque está ruim, você está passando mal. Aí você põe para fora e quando você tem... O processo é horrível. Mas aquilo precisa de sair. E aprenda a confessar, aprenda de uma certa maneira a odiar o pecado, odiar aquilo que te atrasa. Acho que um dos últimos entendimentos que eu tenho tido assim, com relação a isso, com relação ao pecado, é o quanto isso te atrasa, o quanto isso te impede de viver coisas maravilhosas na tua vida cotidiana e na sua vida com Deus. Como isso ocupa a sua mente, o seu tempo, te priva das coisas. E aí, na minha opinião, gera um ódio por isso. Gera uma raiva que você olha e fala, cara, eu não quero estar preso. Uma vez que você se liberta, que você consegue enxergar a liberdade que é fora, eu sei que muita gente quando prega fala, cara, você volta para lá,
Mas se você verdadeiramente foi liberto, que também é um outro assunto, é, libertar, e aí verdadeiramente você vai ser livre. Mas uma hora que você se enxerga livre, tem que ter um ódio pelo pecado, tem que ter um ódio pelo aprisionamento, pelo que aquilo te gerou, porque a comunhão com Deus te leva a isso. E é óbvio, confessar, se arrepender, vai fazer todo o sentido quando você fizer isso com uma outra pessoa, que é a pessoa também que vai te cobrir. Não qualquer pessoa, mas é uma pessoa que vai te cobrir, que vai te acompanhar, que vai te abraçar. E pode ser não vai ser qualquer pessoa, vai ser a pessoa que você tem comunhão, que você tem intimidade, tá? E quando eu falei sobre a Tainine, que eu falei, é a pessoa que me ajuda a vencer guerras, mas é a pessoa que às vezes vence guerras por mim, também tem a ver com isso. Tem a ver com pecados que, às vezes tem coisa que se você não confessar e você não der essa liberdade para outra pessoa tocar isso da sua vida, não vai rolar. Você vai se arrepender, vai pecar, vai se arrepender, vai pecar, você vai ficar num looping eterno e cansativo disso. Porque às vezes você não tem controle, aí tem que ser uma outra pessoa vencendo por você. E te cobrando é ruim demais. Te perguntei, aí, tá tudo bem? E aí, pisou na bola de novo? E aí, como é que tá? E aí você fala, caraca, não queria nem falar disso. Mas é bom, porque te alinha. Por isso que eu estou te falando, cara, um tipo de comunhão te alinha para o outro tipo de comunhão. Espírito Santo, ele é quem faz esse elo, né? O nosso elo de comunhão com Deus. A referência que fala sobre comunhão com o Espírito Santo é João 14, 16 e 17. E hoje a gente canta e fala poucas coisas sobre Espírito Santo, né? Acho que quando eu era mais novo tinha várias músicas que falavam mais sobre o Espírito Santo. Inclusive o Koinonia, o grupo Koinonia, cantava muito essas coisas de Bíblia. Falava muito de tudo isso. Mas, cara, o Espírito Santo, conforme você tem a comunhão, conforme você ora, você lê, ele vai te direcionando. E nunca tem uma queda que antes o Espírito Santo não te alerte. Não te direcione. Não fala, opa! Cara, nunca tem um lugar que você vai, de fato, em pecado, que ele não fala, mano, dá tempo de voltar. Eu sei que você já planejou todo. Eu sei que você já está grávido do pecado e está buscando dar à luz. Mas aborta esse plano aí. Dá tempo. Passar pela sua mente, ok, vai passar. Mas, cara, desiste disso. Várias das vezes a minha oração para Deus é, cara, frustra os meus planos. Frustra as minhas maldades. Aquilo que eu tenho pensado e que, cara, isso aqui não pode acontecer. Então me frustra. Que essas coisas. Às vezes eu coloco em jogo até coisas que eu não sei. Cara, coisas que podem parecer boas, mas, caraca, Deus, se realmente for para eu me perder, então frustra. Me tira disso. E enfim, acho que por todos esses motivos a comunhão é super importante. Acho que vão ter outros preletores que vão falar com mais profundidade. E o meu é a introdução. E aí até no começo eu fui ali e falei, Jovita, eu tinha separado todos esses textos aqui, a ideia era ler. E aí eu falei, Jovita, eu vi que a Tainine vai pregar isso e eu vou entrar nesse assunto, mas depois tem outro que também vai entrar nesse assunto que eu ia falar. Ela falou, não, o seu é abrangente, pode entrar um pouco em todos esses temas. Eu falei, legal, então eu tenho mais liberdade, que a galera vai falar com profundidade, que a galera vai entrar no texto e esmiuçar. Eu quis fazer a brincadeira aqui do Koinonia no começo, mas, de fato, Deus é um Deus relacional, extremamente, é o Deus da comunhão.
E ele mostra isso da eternidade ao Éden, aos dias de Jesus, aos dias de hoje. De todas as formas. E aquele texto que eu abri lendo é uma oração de Jesus, para que a gente tivesse comunhão, assim como Ele tem com o Pai. E para que nisso o mundo entendesse que foi o Pai que enviou Ele. Cara, que doideira, era Jesus orando isso. Orando pela minha vida e pela sua. Pelo que viria lá na frente. E aqui eu só falei de alguns benefícios e de algumas coisas práticas do que é a comunhão. Dos benefícios que a gente tem na comunhão com os irmãos, dos benefícios que a gente tem na comunhão com Deus e de como não existe uma sem a outra. Tá? Qualquer uma das duas que existir sem a outra é o seu ego falando mais alto. Se você tem muita comunhão e chega aqui e fala aqui na frente de todo mundo e comunica bem alguma coisa, você é um bom comunicador, mas você está falhando na comunhão. Se não tem profundidade, se não tem mesa, se não tem vida. E também tem o outro lado que também tem a ver com ego. Se você está manjando um monte de termo teológico e isso não frutifica, e o fruto só é reconhecido pelo outro, tá? Não adianta você falar que você é bom. Tem o outro que experimentar o fruto na sua vida e falar, caraca, isso é bom. Você também tá fora. Tá? Então, comunhão com Deus gera comunhão com os irmãos. Nós temos benefícios mútuos dos dois e um gerando o outro com profundidade. A chamada de Deus é para que você tenha comunhão com Ele e comunhão com o irmão. Na minha opinião, mútua. Porque o irmão vai te afiar para que você tenha um nível mais profundo de comunhão com Deus. E Deus vai te direcionar para que você também afie os outros, para que talvez você escandalize os outros. Com o teu nível de amor, com o teu nível de perdão, de simplicidade, com a sua oração. Então, acho que o maior chamado de todos é que a sua comunhão, para mim, que a sua comunhão escandalize. Que o quanto você ama o seu irmão, o quanto você se dedica a isso, a Deus e ao outro, seja um escândalo para aqueles que não entendem. Amém? Gente, 51 minutos, e até parou a tremedeira. Eu queria orar por vocês rapidinho e terminar. E como esse é um formato mais de estudo, eu acho que a gente vai ter o painel, mas até o painel, para a gente ir ruminando essa semana, quem tiver dúvida pode me mandar mensagem, eu mando o estudo inteiro com as referências. Quem quiser conversar sobre algum desses assuntos, ruminar, isso faz mais sentido, isso gera mais comunhão do que o que eu estou fazendo aqui em 50 minutos, tá? 50 minutos não é comunhão, a vida é a comunhão. Tá? Senhor, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela liberdade de falar isso em casa, de falar essas palavras e compartilhar esse entendimento para aqueles que são os meus irmãos, porque a gente tem dividido o púlpito, a gente tem dividido as dificuldades, a gente tem dividido o dia a dia e o peso da responsabilidade que é construir essa, segundo o seu coração, segundo a sua vontade. É um prazer estar dividindo os meus testemunhos. É um prazer dividir o entendimento e, de alguma maneira, dar o fruto que eu tenho frutificado para que outros experimentem, Senhor. É uma honra participar disso que a gente tem construído aqui e dos corações tão profundos, Senhor, em fazer algo segundo a Tua palavra. Tão zelosos, tão cuidadosos em estudos, tão cuidadosos em ser profundos, sem perder a espiritualidade, sem ser uma letra que mata os corações. Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. Muito obrigado por ser
pastoreado por pastores que são indignados em falar uma palavra que não penetre os corações. Então, abre os nossos corações como igreja, Senhor, faz isso aqui uma terra fértil. Que o meu jeito e as minhas palavras e tudo isso que eu falei, todos esses testemunhos, encontrem uma terra fértil, encontrem um coração aberto, um coração desejoso de ouvir essas palavras, para que cresça em Ti, Senhor. E que tudo aquilo que eu tenho vivido em Ti, Senhor, seja para acrescentar na vida de cada um aqui e para que eles cresçam, Senhor. Que em nome de Jesus, a cada dia mais, você levante pessoas aqui que orem, que preguem com eloquência, que tenham sabedoria na hora de chamar a atenção, e que todo esse envolvimento sirva para te gerar mais, Senhor, para gerar os pequenos cristos dentro do coração e da mente de cada um. Senhor, fermenta dentre nós mais mesas, mais comunhão, mais pizzas, mais momentos onde realmente a gente vai poder conversar das coisas cotidianas, compartilhar dificuldades e problemas do dia a dia, mas também deleitar as nossas dúvidas espirituais, onde a gente possa compartilhar o nosso entendimento, e o nosso entendimento bíblico profundo, teológico, que vai ser traduzido em uma ação de amor. E que todo o entendimento e toda a teologia sirva para limpar o caminho do outro, Senhor. Que no final seja para que a gente cative essa cidade. Que no final seja para que outras pessoas consigam te enxergar com uma lente limpa, com clareza de quem você é, com clareza do que temos que viver um para com os outros, Senhor. Que a gente tenha coragem, Senhor, coragem. E assim como uma das partes que eu li, que o nosso compromisso com você seja como um pacto, como uma aliança profunda, Senhor, profunda. Que no dia a dia, que nas dificuldades do dia a dia, isso não possa nos amedrontar. Que o irmão falhando conosco, que as traições, que as nossas expectativas frustradas com o outro não seja o suficiente para nos amedrontar e nos afugentar da sua missão, de cumprir o propósito para o qual o Senhor nos levantou. Que não seja isso que vai nos amedrontar, ó Pai, de cumprir a sua palavra, que vai nos afastar da comunhão, Senhor, que vai nos amedrontar de estar aqui em cima. Eu sei, ó Pai, que nós viemos de várias igrejas, que nós viemos de vários contextos de lideranças rachadas, Senhor, e que muitas vezes, ó Pai, aqui nessa comunidade, a gente vem marcado por pessoas que falharam conosco. Mas, Senhor, que esse não seja um empecilho, que isso não segure o propósito que você colocou nas nossas vidas, que isso não nos impeça de falar de Ti e de continuar abrindo o caminho, que assim como foi o seu exemplo na cruz, que mesmo com o beijo da traição, ainda assim não denegriu a imagem do traidor, que apesar do grande prejuízo físico que você ia sofrer, você entendeu que era o propósito. Que da mesma maneira a gente entenda que tudo que a gente sofreu até aqui foi você nos empurrando para o propósito. E que todas as feridas, ó Pai, gerem conforto, gerem fruto para os outros que vão desfrutar disso. Para os outros que... Muito pelo contrário, que ao invés disso nos travar e nos deixar tímidos e nos amedrontar, que muito pelo contrário, fazer os nossos frutos florescerem. Você sofrimento,
Muito pelo contrário, siga o exemplo de Estevão apedrejado olhando para o alto e nem se importou. Que todas as feridas que a gente sofreu sejam um incentivo, assim como Policarpo de Esmirna. Que diante do rei, quando o rei lhe fez uma proposta e falou: se você negar Jesus, você está vivo, mas se você não negar, você vai para a fogueira. Que naquele momento Policarpo olhou e falou: cara, se essa fogueira que está me impedindo de ver o meu mestre, acende logo, acende o fósforo, queima, deixa queimar. Então que as nossas feridas, que as nossas transgressões, que tudo isso, Deus, nos empurre para a comunhão contigo, nos empurre para a comunhão, ó Pai, para frutificar na vida dos outros, para limpar o caminho dos outros, Senhor. Esse é o meu desejo, Senhor. É assim que eu oro por essa comunidade, pelos meus palavras toquem eles e que isso ecoe no coração deles por toda a eternidade, Senhor. Que todo o sofrimento, que todos os problemas sejam o combustível para cumprir os seus propósitos, que seja o combustível para ter mais comunhão contigo e mais comunhão com o outro, Senhor. Que em nome de Jesus essas palavras sejam cumpridas. Amém.